primeira epístola de João, 1 de João, capítulo de número 4. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, antes de eu estar lendo, gostaria da sua atenção um minutinho. Eu confesso que eu relutei bastante para poder não estar falando a respeito do que vou falar hoje aqui, mas por mais que eu tentasse, eu não tive outra opção. E eu quero apenas te dar um conselho nessa noite. Tudo que você for fazer na sua vida, tudo que você for falar, as atitudes que você for tomar, as suas decisões, peça orientação para Jesus antes. Aleluia. Viu? Tudo que você for fazer amanhã, segunda-feira, amanhã, talvez você já tenha projetado alguma coisa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer assim. Ouça as orientações primeiro de Deus, para depois você tomar uma atitude. Amém, irmãos? Ou seja, já foi dito isso aqui de uma maneira diferente, eu quero ressaltar de novo. Ouça as orientações de Deus. Aí sim, por mais que pareça ingênuo, se você estiver fazendo o que Deus está mandando, você pode ter certeza. Ainda que não dê certo do jeito que você quer, lá na frente você vai ver que valeu a pena. Amém, irmãos? Vamos ler o texto. 1 de João, capítulo de número 4, versículo de número 7. Diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho único, ou unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Vá para 1 João capítulo 5 agora. Capítulo 5 e o versículo de número 3. Porque esta é a caridade de Deus, ou o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Pode se sentar, irmãos, por favor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Mais uma vez eu, pensando e folheando essa carta que João escreve para a igreja, mais uma vez o Espírito Santo ele me leva a de novo pensar: por que será que nós temos tanta motivação para tanta coisa? Por que será que os nossos corações se motivam para tanta coisa? Por que será que antes nós tínhamos tanto ânimo e tanta vontade, tanta coragem para fazer as coisas? Por que será que antes, lá fora, no mundo, nós tínhamos tanta coragem e nada nos segurava para que a gente pudesse fazer nada? Nada nos impedia de estar indo e vindo e cumprindo aquilo que tanto nosso coração desejava. Nós tínhamos um coração desejoso, muitas das vezes para se divertir, para correr, para ir e vir, fazer algumas coisas, porque aqui é a motivação do nosso coração, muitas das vezes é voltado mais para aquilo que não é do que para aquilo que é. Às vezes eu fico pensando, por quê? Que antes de servir a Deus, de estar na casa de Deus, de estar presente na casa de Deus, de entregar a nossa vida para Jesus, nós éramos tão motivados para ir nas festas, para comprar as coisas, gastar dinheiro, gastar o nosso tempo, a nossa vida, e nós não tínhamos dificuldade nenhuma para ir na casa do parente, do vizinho, para ir no churrasco,
churrasco, na feijoada, para ir no campo de futebol, para ir namorar, para ir para pescar, para viajar. A gente faz até um pacote durante o ano inteiro e vai pagando, todo mês um valor, pode ser 1.000, 2.000, 3.000, para a gente conhecer a cidade, o país, lá no exterior. Um dia desse eu recebi uma carta dizendo para mim estar pagando todo mês. Se eu soubesse, todo mês um valor para mim conhecer a Europa. Eu falei, aí seria legal. Interessante isso, que o nosso coração se motiva demais e é capaz da gente dar com os pés pelas mãos e fazer dívidas gigantescas para viajar, para comprar carro novo, para comprar uma casa e mudar o apartamento e comprar até o prédio inteiro, se for preciso. Aliás, não é nem necessário, mas a gente, para satisfazer o desejo do nosso coração, nós temos motivações das mais diversas. Porém, quando se fala das coisas de Deus, parece que o nosso coração às vezes murcha. Eu não estou falando do teu coração, estou falando do coração de tantas pessoas. Eu não estou falando só da gente, eu estou falando de milhões e milhões de pessoas que, para as coisas de Deus, o coração parece que não tem muita motivação. E aí é onde eu pergunto, e é uma pergunta antiga que os pais da igreja já fizeram: por que será que é tão pesado servir a Deus? Por que será que é tão difícil servir a Deus? Hoje de novo tem culto, meu Deus. Semana que vem, terça-feira, tem culto de novo. Jesus, tem 3 dias na semana, aí eu vou me programar. Eu não sei se eu venho, mas se fosse um restaurante, estou falando de mim, da gente, se fosse para a gente estar viajando, visitando os 4 cantos do mundo, porque alguém vai bancar a gente não pensaria sequer uma vez. Por que pesa quando a gente fala em estar servindo a Deus, em estar investindo naquilo que é de Deus? Por que será que quando se fala, quando é momento de oferta na igreja, é momento do terror? Pronto, agora não vem de novo. Por que será que dói no meu coração eu pensar em estar na igreja? É muito difícil, até tomar banho, até calçar o sapato, quando perde o chinelo deixa esse negócio de igreja para lá, semana que vem a gente vai. É muito difícil. Eu vejo gente se arrastando para ir na igreja. É uma dificuldade terrível para estar na igreja. É difícil. Ele se programou a semana inteira para poder estar aqui no domingo, e quando chega no domingo ele olha para o relógio, tem que tomar banho para ir para a igreja, né? Eu falo, meu Deus, já está dando a hora já de ir para a igreja, tem que ir? Tem. Por que será que é tão pesado servir a Deus? Eu vejo gente se arrastando com os pés. Eu ouvi as pessoas antigamente dizerem, inclusive os meus pais, gente da minha parentela dizia: é duro servir a Deus. Olha, eu vou te falar, é uma barra. Não é fácil servir a Deus, é pesado. Eu ficava vendo aqui, eu falava, então eu vou servir a Deus. Esse negócio de ir para a igreja é muito difícil. Eu vejo no coração semblante, às vezes as pessoas vêm para a igreja, ouvindo de trás, faz Deus, irmão, faz Deus, e aí chega segunda-feira de novo, na terça, Deus, de novo para a igreja, aí tem ensaio, tem que limpar a cadeira da igreja, tem que pregar, e aí vai se arrastando o tempo inteiro. E a minha pergunta hoje aqui é exatamente essa: por que será que é tão pesado servir a Deus? Por quê? Por que é difícil servir a Deus? Por quê que eu sirvo a Deus de carregando, parece um peso, um fardo nas minhas costas, entrando e saindo?
tudo servir a Deus, eu acho que eu vou parar, eu acho que eu vou me entregar. Por que é difícil servir a Deus? Por que é pesado servir a Deus? Primeira coisa, primeiro motivo pelo qual penso eu que é tão difícil, é tão pesado servir a Deus, primeiríssimo lugar, é porque nós cobramos de nós mesmos aquilo que nós mesmos não temos capacidade de fazer. Nós exigimos de nós mesmos aquilo que nós mesmos não temos condições para realizar. Nós estamos sempre insatisfeitos com a vida. Nós estamos sempre insatisfeitos com o carro que tem, com a roupa que tem, com o trabalho que tem com o patrão que tem, com o marido que tem, com a esposa que tem, até com o filho que tem, com a mãe que tem. A gente nunca está satisfeito. E nós criamos expectativas a respeito de nós mesmos, de que esse ano eu vou me dar o máximo e vou fazer de tudo para que eu vire no ano, e no ano que vem a minha vida não seja mais a mesma. E eu vou arrumar, eu vou trocar o carro, eu vou trocar a casa, eu vou fazer, eu vou corrigir. E o ano que vem, e essas expectativas, quando não atendidas por nós mesmos, ou por alguém que está ao nosso redor, gera uma frustração no nosso coração tão grande. É uma frustração, e aí nós nos tornamos muitas das vezes frios e calculistas, frios como a gente mesmo, e nós não damos a nós mesmos a oportunidade para poder viver em paz. Nós não conseguimos falar para nós mesmos: calma, espera. Nós não conseguimos soltar os ombros um pouquinho. Eu acredito que a grande vontade de todos nós, pelo menos a minha é, de ajudar todo mundo que tiver ao meu redor. Eu tenho esse desejo de ajudar os meus pais, enviar ajuda para eles, socorrer eles na necessidade deles, os meus irmãos, ajudar eles, ajudar os meus amigos que estão ao meu redor, ajudar a igreja, socorrer todo mundo, visitar todo mundo, ir na casa de todos, pelo menos uma vez por mês, fazer uma visita, sentar na mesa, tomar um café, fazer uma oração, levar uma palavra, sabe, estender a mão. Mas aí o tempo vai passando, virou mês de novo, eu não consegui ajudar meu pai, eu não consegui ajudar minha mãe, não consegui estender a mão para o meu irmão que está perto de mim, a irmã que está pedindo socorro, eu não consegui visitar ela, eu não consegui ajudar nem aquela vizinha que está do meu lado às vezes nem a minha mulher que está ali pertinho de mim, eu não consegui socorrer, eu não consegui, deixei a desejar, e aí eu fico: ai meu Deus, de novo, uma oração, mas eu estou na igreja, eu estou fazendo tudo, eu pedi a Deus para me ajudar de novo, eu não consegui. Deixa eu te dizer, o nosso Deus quer, o desejo do coração de Deus é que nós venhamos fazer todas as coisas com carinho, com dedicação, bem feito, com amor e com excelência. Porém, nós precisamos e devemos e temos que respeitar os nossos próprios limites. Nós não somos super-homens e super-mulheres. Nós não temos condições por nós mesmos de resolver tudo. A Bíblia diz que Deus não nos dá um peso, um fardo, além daquele o qual nós podemos carregar. Nós somos limitados. A Bíblia diz em João capítulo 11, versículo 30, diz assim: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E às vezes eu vejo as pessoas dizendo: é muito pesado servir a Deus. Primeira carta de João, capítulo 5,
e o versículo de número 3, na última parte do versículo diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. Jesus diz em Mateus capítulo 11, versículo 28: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Deus te chamou para tornar o teu fardo mais leve, mais suave. Este é o generoso convite de Jesus para todos nós, a fim de que venhamos soltar os nossos ombros e deixarmos a nossa vida nas mãos dele, entregar o nosso amanhã nas mãos de Deus, para que possamos viver um pouco mais. Aleluia, louvado seja Deus. Entregar a nossa vida na mão dele e acreditar que naturalmente, com a ajuda de Deus, tudo se resolverá com o tempo. Com a ajuda de Deus. Deixa eu te dar um conselho hoje, de novo, nessa noite, meu irmão. Desacelere o teu coração. O Deus que te convidou, não te convidou para que você viva com o teu coração acelerado. Descansa em Deus, porque Deus é fiel e sabe o tempo certo de agir. Viva um dia de cada vez. Viva um momento após o outro. Dê a você mesmo a oportunidade para você ser feliz. Se desarme, pare de se autoflagelar. Entrega na mão de Deus, porque Ele sabe o que Ele faz. Nós andamos tão acelerado que a gente deixa de ir no banheiro para resolver problema. Fica o dia inteiro, às vezes, com vontade de ir ao banheiro, ao toalete, é mais chique, ao toalete, para resolver problema. E para você que não sabe, isso causa doenças, enfermidades. Nós deixamos de nos alimentar na hora certa, porque tem que resolver problema, porque eu tenho que fazer, eu tenho que resolver, eu tenho que, porque senão não vai dar tempo, não vai, e a gente está tão acelerado. E às vezes nós nos culpamos até mesmo porque o marido não quer vir para a igreja, a mulher não quer entregar a vida dela para Jesus, porque o menino está nas drogas, porque a menina está se desviando, e a gente se cobra tanto, e pensamos que a doença ou o desemprego é porque nós não somos capazes, nós somos inferiores, porque a gente não fez, porque a gente deixou de fazer. Deixa eu te dizer, irmão, cristianismo é um chamado ao equilíbrio. Em tudo, diz a Bíblia, tenhais moderação. Você precisa de pedir a Deus equilíbrio, domínio próprio, pedir a Deus que o Espírito Santo acalme o teu coração, acalenta a tua alma. Muitas das vezes nós deixamos de estar com a nossa própria família para ganhar mais dinheiro. E aí ganha dinheiro e perde a família. Ganha dinheiro e perde os filhos dentro de casa. É uma ansiedade tão descontrolada que já não consegue mais viver. Perde a amizade dentro de casa. Perde a amizade com os parentes. E é interessante uma coisa: a culpa é sempre do parente, nunca é dela. Você já percebeu isso? Eu nunca sou culpado. Culpa é meu primo, é minha tia que falou, é o sobrinho, é o avô, é a avó que já morreu há 10 anos, 30 anos atrás. Culpada é ela, aquela velha, aquela miserável, ela que vai pagar. Jesus vai cobrar dele, eu não tenho culpa. E às vezes nós somos o culpado. A culpa é nossa. A Bíblia diz assim, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo de número 7, e lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem
cuidado de vós. Lança sobre ele, irmão. Larga de ficar se maldizendo e remoendo dentro do teu coração uma coisa que você não tem condições de resolver. Entrega na mão daquele que consegue resolver para você, porque Ele é Senhor, Ele pode tudo, irmão. Ele é Senhor da história. A Bíblia Sagrada diz no livro dos Salmos, no capítulo Salmo de número 27, verso de número 10, ele diz assim: porque quando o meu pai e a minha mãe se esquecer de mim, diz a Bíblia Sagrada, o Senhor me acolherá. O Senhor me acolherá. Todas as suas preocupações, deixa eu te dizer, troque todas as suas preocupações por ocupações. Troque as suas preocupações por ocupações. Se ocupe em oração, se ocupe com a tua família, senta na mesa para conversar. Dizem, um dia desse eu estava ouvindo um psicólogo, o missionário Noêmia também assistindo na TV, alguns psicólogos e teólogos falando a respeito de sentar na mesa, o valor que tem um pai de família, uma mãe sentar na mesa. E dizem que na mesa não é lugar de ficar conversando. Ele diz: epa, pelo contrário, a mesa é um dos melhores lugares para você sentar com a tua família e conversar e bater um papo, porque naquela hora ele está comendo, ele está se alimentando, ele se desarma. Aí você começa devagarzinho, falando do garoto, da nota da escola dele, ele está comendo, e você vai falando, ele vai engolindo, e você aproveita a oportunidade. Querido, converse com o garoto, converse com a tua filha, converse com o teu marido, abre o jogo, troque as suas preocupações por ocupações, se ocupe com a meditação da palavra de Deus, você vai se alimentar e a tua noite vai ser uma noite mais gostosa. Em primeiro lugar, sabe por que servir a Deus é pesado? Porque nós cobramos demais de nós mesmos. Agora, eu não estou falando com gente que faz a obra de Deus relaxadamente. Aí, além de estar relaxado com as coisas de Deus, ele diz assim: então quer dizer que tá bom, então não preciso fazer. Não é nada disso. A Bíblia diz que ai daquele que fizer a obra de Deus relaxadamente, Deus vai cobrar. Eu estou falando com gente que já tem se aplicado, tem buscado a Deus, tem falado com Deus, tem orado, tem estado presente na casa de Deus, tem buscado ao Senhor em tempo e fora de tempo, tem feito de tudo dentro de casa, dentro da empresa, como família, como pai de família. Segundo lugar, você sabe por que servir a Deus é pesado? Porque nós exigimos de Deus aquilo que nem Deus mesmo está disposto a realizar para a gente. Nós exigimos de Deus aquilo que Deus não está disposto a fazer por nós. Existem coisas que pelo menos agora, hoje, Deus não quer fazer. É como se Deus dissesse: dá um tempo. Você pode esperar só um pouquinho, por favor? Alguém já dizia, até uma história, diz que o sujeito perguntou assim para um rapaz: dizem que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Aí o rapaz disse para o garoto: pode ser, é verdade, a Bíblia diz. Aí ele disse assim: olha, peraí, se para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, então R$1 é como 1 milhão e 1 milhão é como R$1, certo? Aí ele falou: certo. Aí ele olhou para Deus e disse: ó Deus, me dá 1 milhão. Aí Deus disse: espera só um minutinho. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 16 que existem, ao homem pertencem os planos do coração, mas é do Senhor que vem a resposta da boca. E eu vou repetir algo que eu já disse aqui, para o teu bem: nem todas as nossas orações são respondidas por Deus com um sim. Deus ouve sim todas as nossas orações, mas nem todas elas são respondidas com um sim, porque senão você não estaria como você está. Você não estaria vivendo o que você está vivendo, que você já pediu uma resposta para Deus e Deus ainda não resolveu. Será que eu estou certo ou estou errado? Você tem orado, você tem pedido para Deus e Deus tem, às vezes, muitas das vezes, alongado o tempo, e hoje você está vivendo o que está vivendo.
Mas eu tenho uma palavra para o teu coração nessa noite. Descansa o teu coração em Deus. Passe o tempo que passar, a promessa que Deus fez para a tua vida se cumprirá no tempo e na hora certa, determinada por Deus. Eu me lembro que Jesus está no Getsemane, orando, Mateus capítulo 26, e o versículo 40 em diante. Ele vai orar, ele diz: Pai, se for possível, ele não exige nada, ele não determina para Deus obter nada. Ele diz: se for possível, passa de mim esse cálice. Ele volta para conversar com os discípulos que estão dormindo, e ele volta para orar de novo e diz: se for possível, passa de mim esse cálice. Essa era a vontade dele. E na terceira oração ele diz assim: Pai, cumpra em mim a tua vontade, seja feita a tua e não a minha. Submeta a tua vontade à vontade de Deus, porque não tem ninguém nesse mundo que sabe o que é melhor para você do que o nosso Pai Celestial, meu irmão. O Senhor sabe o que é melhor para você. Eu me lembro que, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, Paulo está orando, pedindo a Deus uma resposta. Se ele que tem um espinho na carne incomodando ele, ele ora 3 vezes, e a resposta de Deus para ele: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa é na fraqueza. Quando você pensa que é fraco, aí é que você é forte. Quando você pensa que não consegue, a Bíblia diz em Isaías capítulo 55, irmão: os teus pensamentos não são os meus pensamentos, os teus caminhos não são os meus caminhos. Assim como o céu está mais alto que a terra, assim são os meus caminhos e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Assim como desce a chuva e a neve do céu, e para ela não torna, mas antes rega a terra, faz produzir e dá pão para aquele que come, semente para aquele que semeia, assim será a minha palavra, ela não voltará para mim vazia, no tempo certo, na hora certa. Descansa em Deus, porque Deus sabe o que é melhor para você. Grandes foram os números daqueles que foram pegos de joelhos no chão e levados ao Coliseu para servir de espetáculos para as pessoas. Grandes foram os números de milhares e milhões de pessoas que, com o joelho no chão, pedindo a Deus livramento, foram saqueados de dentro das suas casas, e as suas casas foram incendiadas, seus filhos foram mortos. Deixa eu te dizer, irmão, nessa noite, eu quero te dizer nessa noite: Ele é o Senhor de toda a história, e só Ele sabe o que é melhor para a gente. O Senhor te ama, o Senhor te ama, Ele não te deixa sozinho, Ele é o teu Pai, Ele conhece a tua necessidade. Deixa eu dizer, Deus sabe que existem corações sinceros hoje aqui. Deus sabe que existem homens e mulheres com um coração sincero, que não tem servido a Deus por uma troca, nada disso. E você que tem servido a Deus com o teu coração inteiro em Deus, você pode ter certeza, o Senhor está te vendo, o Senhor está te olhando, o Senhor está te enxergando, e você pode confiar nele, porque vale a pena acreditar. Ele conhece a nossa necessidade, irmão. Em Mateus capítulo 6, a Bíblia Sagrada diz que Jesus ensina aos discípulos e nós a orarmos a Deus, dizendo: Pai nosso que está no céu. Por quê? Porque Ele é o nosso Pai. A Bíblia diz, primeira epístola de João, capítulo de número 3: vede quão grande amor nos concedeu o Pai, ao ponto de sermos chamados de filhos. Filhos de Deus. João capítulo 15, versículo 13 diz: ninguém tem um amor maior do que esse, ao ponto de dar a sua própria vida pelos seus amigos. Você é amigo de Deus, comprado, lavado pelo sangue do Cordeiro. Se hoje você entrou aqui nesse lugar, talvez cabisbaixo, triste, angustiado, talvez até se sentindo em falta com Deus, hoje Deus te diz que te ama, e o projeto de Deus para a tua vida não terminou, apenas está começando, se você quiser, se você quiser. Eu me lembro de Lucas, capítulo de número 15, aquele garoto que foi embora da casa do pai, o filho perdido, a parábola do filho perdido. Aquele que ficou dentro de casa ficou angustiado, porque ele pedia,
tudo ele pedia para o pai. Ele estava na casa do pai, servindo ao pai há anos. E ele disse: pai, o senhor não me deu nada até hoje. Para o seu filho mais novo, o senhor deu tudo, a metade da tua fazenda. E para mim o senhor nunca me deu nada. O pai olhou para ele e disse: meu filho, tudo o que é meu é seu. Tudo o que eu tenho é teu. O que pertence a mim pertence a ti. Você não entendeu ainda que tudo que é de Deus também é teu? Aleluia. A Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada diz que nós somos abençoados com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais. Querido, Deus é fiel, Ele sabe o que Ele faz. Aleluia. Deus sabe a maneira de agir. Aquieta o teu coração, irmão. Salmo de número 91 diz que Ele é a tua sombra, a tua direita. Você quer mais do que isso? Você quer mais do que isso? Ele é a tua sombra, a tua direita. Salmo de número 46 diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquieta o teu coração. Deus sabe a hora certa de agir, o tempo certo para fazer o que tanto necessita o teu coração. Terceiro lugar, você sabe por que é pesado servir a Deus? Você sabe por que é pesado servir a Deus? Porque no fundo, o que nós temos é medo de Deus. A grande maioria das pessoas serve a Deus com um peso terrível nas costas, nos ombros, um fardo pesado. Sabe por quê? E ele não para de servir a Deus, sabe por quê? Porque no fundo ele tem medo de Deus. Ele tem medo de Deus mandar ele para o inferno. Nós pensamos que se nós não fizermos tudo certinho, se escorregarmos em uma vírgula só, Deus vai mandar a gente para os quintos dos infernos. E a gente fica com medo de Deus. E a gente vai para a igreja, fica com medo. E quando a gente fala alguma coisa errada, ou a gente, às vezes, até briga dentro de casa, a gente morre de medo de Deus. Será que Deus vai me perdoar? Muito embora tem muita gente brincando com Deus, muito embora tem muita gente relaxada com Deus, muito embora tem muita gente agindo displicentemente com respeito às coisas de Deus, tem gente honesta e sincera na presença dele, e ele sabe. E não precisa de ter medo de Deus, porque Deus não é nenhum bicho. A Bíblia diz no texto que nós acabamos de ler, 1 João 4, versículo 8: Deus é amor, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E hoje eu estou aqui para dizer para você que Deus te ama. Deus te ama. Deus não se esqueceu de você. Ele te ama a despeito das suas fraquezas e das suas inquietações. Ele te ama como você é. Ele te ama da maneira que você é. Jesus te amou antes da fundação do mundo. Ele te ama do jeitinho que você é, com as fraquezas e com as falhas que você é. Isso não é desculpa para você continuar do jeito que você é, mas Ele continua te amando. E deixa eu te dizer, quem ama não assombra, quem ama não ameaça, quem ama não faz Já viu? Já viu esses deuses que dizem assim: se você não fizer, a mão de Deus vai pesar sobre a tua vida. Pode até ser, em alguns casos, de gente que zombam de Deus, gente que pinta e borda, e está na igreja, e está lá fora, e vem de novo, e vai lá, e pinta. Pode até ser. Agora, com um coração contrito e quebrantado, com um coração verdadeiro diante da presença de Deus, Deus não precisa de assombrar, Deus não precisa de fazer tudo, não precisa de ameaçar ninguém. Deus apenas orienta, Deus te mostra o caminho, Deus te ensina por onde você deve andar. Provérbios 14 e 12 diz que existem caminhos que para o homem parece que é direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Que o melhor caminho que nós devemos escolher é o caminho de Deus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Querido, a nossa oportunidade
oportunidade é hoje. Não precisa de ter medo de Deus. Deixa eu dizer, não se precipite nas suas decisões, nem se precipite nas suas orações, porque pode até ser que Deus te dê, pode ser até que Deus te atenda. Deixa eu dizer, irmão, não precisa de morrer de medo de Deus. 1 João, capítulo número 5, o texto diz que quem tem um filho tem a vida. Quem tem um filho não terá a vida. Diz o texto, quem tem um filho tem a vida. Tem gente que a visão que ele tem de Deus é a mesma daquele servo de Mateus, capítulo de número 25, que o Senhor deu a ele, saiu distribuindo os talentos, e deu a ele, o último deu um talento, e todos multiplicaram o talento que tinha. E ao invés dele multiplicar o talento dele, o que ele fez? Ele enterrou o talento. E quando o Senhor veio pedir conta do talento que ele havia dado, ele disse: Senhor, olha a frase que esse camarada usa para Deus: Senhor, eu te conheço, sei que tu és duro e severo. Está no texto, Mateus 25. Leia a última parte do versículo, lá na frente, não para casa você lê. Parábola dos talentos. Ele diz: eu sei que o Senhor é severo, que o Senhor colhe onde o Senhor nunca plantou, que o Senhor ceifa onde o Senhor nunca semeou, e ajunta onde nunca espalhastes. Eu sei que o Senhor é duro. Tem gente que tem essa visão de Deus, um Deus duro, que só sabe cobrar. Ler Mateus capítulo 24 para ele é um terror, que fala da vinda do Messias, do Apocalipse, que aí vem a bênção, vem a destruição, ele entra em crise, ele: não, esse Deus eu não quero, não. Leia Colossenses capítulo de número 3, versículo 4. A Bíblia Sagrada diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Essa promessa para a igreja. A Bíblia Sagrada diz em Mateus capítulo 10, versículo 28, diz assim: eu lhes dou a vida. Ele não disse eu lhes darei, ele disse eu lhes dou a vida eterna, e nunca hão de perecer. Essa segurança que nós temos que ter em Cristo, de caminharmos com Jesus. Aliás, o relacionamento de amor é exatamente isso que Deus tem para com o seu povo. Uma aliança de amor, de pai para com o seu filho, de filho para pai. A Bíblia diz, 1 João capítulo 3, versículo 14: porque nós já passamos da morte para a vida. Não passaremos, já passamos da morte para a vida. João capítulo 5, versículo de número 24 diz assim: nunca entrará em condenação, porque já passastes da morte para a vida em Cristo Jesus o Senhor. Aleluia! Deus é Pai e ama os seus filhos porque eles são, não porque Ele pode produzir vida eterna, irmão. Se não me falha a memória, é Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz aqui: a salvação não é por obras, pela graça sois salvos. Pela graça não sois lançados ao inferno, é pela graça de Deus que sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é dom gratuito de Deus. Aleluia! Por que pesa servir a Deus? Porque nós servimos a Deus como um Deus e não como um Pai, em primeiro lugar. Quarto lugar, por que é pesado servir a Deus? Por que é tão duro ir à igreja, estar lendo a Bíblia? Porque está difícil, eu não consigo me programar, eu não consigo me ajustar. Por que é tão pesado, tão difícil? Ai, como é duro servir a Deus. Ai, eu não aguento mais, sabe? Olha, fazem 10 anos que eu estou nessa luta.
Quando eu vejo essas coisas, não é nada disso. A gente tem dificuldade. Não porque é pesado servir a Deus, é porque a vida é difícil. Não. Jesus nunca disse que servir a Deus era mel na chupeta. Ele nunca disse isso. Ele disse que ia ter luta, ia ter adversidade. Mamão com açúcar, não. Tem luta, tem dificuldade, mas tem mão de Deus, tem ajuda de Deus, tem presença de Deus, tem parceria de Deus na nossa vida. E por que é tão pesado servir a Deus? Sabe por quê? Porque no fundo, o que nós queremos não é Deus. O que nós queremos é o gênio da lâmpada. É o Aladim. Aladim. Que você esfrega. E que ele tem não apenas 3 pedidos a realizar, mas milhões e milhões. E que ele diga para a gente: pois não, meu amo, minha ama. Um Deus que atenda todas as nossas necessidades. Um Deus que multiplica pão, que multiplica peixe todo dia, toda hora. E eu posso cuidar das coisas. Se ele faz isso todo dia, eu não preciso mais de orar. Eu não preciso mais me dedicar para a minha família. Eu não preciso levantar cedo e ir à luta. Eu não preciso mais de sujar as minhas unhas para poder estar cuidando da terra, arando ela, investindo todo dia. Nós não estamos satisfeitos com um Deus amigo, um Deus parceiro, um Deus presente. Nós queremos um Deus que todo dia abre uma vermelha. E não é todo dia que acontece isso. Não é todo dia que cai comida do céu. Foi só uma vez na história, irmão. Porque houve necessidade mesmo. Caiu comida do céu para todo mundo. Afinal de contas, nós não estamos satisfeitos com Deus que é amor. Por quê? Amor não enche barriga, pastor. Já viu? Amor não enche barriga. Já viu aquele relacionamento que o sujeito ama a moça, mas ela diz: amor não enche barriga. Eu quero alguém que tenha alguma coisa para me oferecer, para me dar. E esse relacionamento tende a se romper a qualquer momento, porque nós estamos de novo pedindo a Deus de novo. E nós não estamos satisfeitos com Deus, que está aqui do nosso lado, que é a nossa sombra, que é o nosso parceiro, que é o nosso amigo, que é o nosso Senhor, e a gente fica inquieto. Isso fica pesado. Deixa eu te fazer uma pergunta: se você fosse Jesus, se você fosse Deus, presta atenção, você não resolveria hoje o problema da tua casa? Tenho certeza que sim, inclusive eu tenho maior amor do que Deus pela minha casa? Com certeza não. Deus resolve todo o problema da minha casa, todo dia, toda hora. Todo dia, todos os problemas. Se você fosse Deus, você resolveria o problema do mundo inteiro agora. Salvaria todas as pessoas. Daria dinheiro para todo mundo, carro novo, casa nova. Ajudaria todo mundo, acabava com as favelas, abria a porta de emprego para todo mundo, curava todo mundo, libertava todo mundo. Você faria isso? Eu ajudaria todo. Eu ia fazer isso. Eu tenho maior amor do que Deus. Deus faz isso. Por quê? Por que Ele não faz? Para nós, o que Deus fez não é o suficiente. Por isso que pesa servir a Deus. Para nós, na nossa cabecinha miúda, não é o suficiente o que Ele fez. A cruz não basta para mim. Eu quero mais. Eu sei que tem vidas que precisam de milagre. Irmãos, a Bíblia nos ensina a sermos gratos a Deus em todo o tempo. Eu estou aqui para te dar um conselho nessa noite. Independente do problema que você está enfrentando, agradeça a Deus. Agradeça a Deus por esse menino, pelo garoto que você tem, pelo filho que você tem, pela esposa que você tem, pela saúde dos teus filhos, pela saúde do teu marido, da tua esposa, pelo trabalho que você tem ou que você não tem. Agradeça a Deus por estar vivo. Agradeça a Deus porque você tem vida em Cristo Jesus. Ele te resgatou da maldição da lei, da condenação do inferno. A Bíblia diz
que havia uma cláusula que acusava eu e você. Havia uma cédula que era contra mim e você, e na cruz do Calvário foi rasgada. E hoje nós temos vida e vida com abundância. Sejamos gratos a Deus em todo o tempo, meu irmão, porque o que Ele fez, meu irmão, o que Jesus já fez por nós, não tem como pagá-lo. Obrigado. Que lugar? Eu termino. Sabe por que servir a Deus é pesado? Porque cristianismo é um chamado. Cristianismo é um chamado a nós abrirmos mãos do controle da nossa própria vida. Cristianismo é essencialmente um chamado a abrirmos mão do controle da nossa própria vida. E a gente não admite isso. A gente tenta controlar. Eu costumo dizer que quando nós queremos controlar aquilo que somente Deus pode controlar, perdemos o controle. Vou repetir. Quando nós queremos controlar aquilo que somente Deus pode controlar, perdemos o controle. Tem gente que quer controlar tudo dentro de casa. Quer controlar a vida dele, a família dele, a mulher dele, o parente dele, os filhos. Ele quer controlar tudo o tempo inteiro. Onde perde o controle. E quando vê, poxa, eu fiz tudo, eu tentei de tudo. E por mais que eu ore, por mais que eu seja fiel, eu não tenho nunca e nunca terei o controle da minha vida na minha mão. O futuro é incerto. Eu não sei como será o meu amanhã. E Ele me chama hoje exatamente para isso, para entregar o controle de toda a minha vida na mão dEle. Aí sim você vai ver que vale a pena continuar vivendo e vivendo para a glória dEle, para a honra do nome dEle. A Bíblia diz em Mateus capítulo 10, versículo 39: aquele que perder a sua vida acha, aquele que acha perde. Não ajunte tesouro aqui na terra, ajunte tesouro no céu, porque lá no céu ladrão não rouba, a ferrugem não destrói, a graça não termina. Ajunta tesouro no céu. Deixa eu dizer, irmão, não desperdice a sua vida, não desperdice as oportunidades que a vida tem te dado, que Deus tem te dado com a tua família, com teus filhos, com a igreja, com o Senhor, com a vida diante do altar de Deus. Não se submeta às artimanhas do inferno. Ouça as orientações do Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para você. Não subestimes o poder de Deus, Ele pode todas as coisas. Aliás, não se auto-subestime. Se você chegou até aqui, Deus vai te ajudar a chegar até lá. Se você chegou até aqui, mesmo em meio à luta e à adversidade, o Senhor vai te ajudar a continuar a caminhar por cima do mar da vida, porque Ele é Senhor, Ele pode te ajudar nessa caminhada. Ele tem poder para isso. Se você não tem o controle de toda a vida na sua mão, tem um que tem o controle. Entrega na mão dele, ele sabe o que faz, irmão. A Bíblia diz, no Evangelho de Mateus: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. E ele disse ao meu respeito, é o teu, vai se cumprir, porque o Senhor é Deus. Não permita que ninguém te faça uma pessoa infeliz. Não permita que ninguém roube a tua alegria, a tua felicidade. Você pode ser feliz, é só você saber trabalhar a vida. Não viva à mercê do teu marido, da tua esposa, do teu filho, do teu parente, do teu amigo, de palavra de ninguém. Viva à mercê do Evangelho, do Senhor. Não dependa de ninguém para andar com Deus, porque o Senhor te sustenta. O Senhor te sustenta. Entrega o teu futuro nas mãos de Deus. Ele sabe o que é melhor para você. Eu termino dizendo, Apocalipse capítulo de número 22, versículo de número 17, diz assim: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Aquele que tem sede, vem a mim e beba, e tome de graça da água da vida. Deus tem vida eterna para todos nós. Que Deus nos abençoe. Guarda essa palavra no teu coração. Aquele que tem sede, venha a mim e beba, e tome de graça da água da vida. Porque Deus tem para você melhor. Lança a tua ansiedade, choca diante dele e diga: Deus, a partir de hoje
não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Jesus abençoe. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra, né? Grandemente o Senhor fala conosco, nos instrui, nos ensina. Obrigado. E muitas das vezes a gente acha que nós não estamos agradando ao Senhor, ou nós estamos preocupados com todas as coisas e achamos que estamos distantes. Não, eu estou de uma forma que eu não posso me achegar ao Senhor. E quando nós entramos por essas portas, recebemos essa palavra, Jesus te ama, Ele é amor, a gente sai daqui de alma lavada. Que bom, né? Bom é ouvir a palavra do Senhor, receber essa palavra como alimento para as nossas vidas. Se coloque de pé, em nome do Senhor Jesus. Vou estar fazendo uma oração, só para lembrar os irmãos, terça tem culto às 19h30 e quinta-feira não haverá culto, porque na sexta-feira começa a festividade aqui na igreja, em comemoração ao 3º ano do aniversário. Então, sexta, sábado e domingo haverá culto aqui. Você é convidado, chame o seu amigo, chame o seu vizinho, quem você quiser. Traga mais gente que vai ser bem-vindo em nome do Senhor. No sábado, o culto é às 19h e no domingo às 18h. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero, Senhor, te render graças por essas palavras. Obrigado, Senhor, porque nós, meu Deus, muitas das vezes achamos que nós não somos merecedores. E Tu vem, Senhor, e nos alerta e afirma que Tu nos ama, que Tu és aquele que está sempre presente. Obrigado, Senhor, por essa palavra que é alimento para o nosso espírito e a nossa alma. Obrigado, Senhor, por estar na Tua casa e na Tua presença e podendo, Senhor, tomar essa palavra para as nossas vidas, que ela é